O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar mais o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesta Evangelho, na leitura de hoje, a proposta de Deus é que nós não endurecemos nosso coração. Porque a dureza do nosso coração, ela vai tirando a gente da direção correta da nossa vida. Quando nós endurecemos nosso coração, muitas vezes a gente fica obstinado por coisas, né? E a gente não consegue enxergar outra a não ser aquilo que está ferindo a nossa alma, está ferindo o nosso coração. Então, nós ficamos como que alguém, um burro, né, que não quer mudar de direção. Quando um burro empaca, pode bater nele, porque ele não vai sair do lugar, ele morre ali, né? Quando o burro aprende a endurecer o pescoço, fica difícil de domá-lo, né? Mesmo que a pessoa segura, puxa, ele foge, né? Então não adianta. Então, quando nós endurecemos o nosso coração para alguma coisa, a gente não consegue ver as outras coisas boas que estão ao nosso alcance, né? Por isso o povo de Deus, quando endureceu o coração, fez Moisés perder a graça de entrar na terra prometida. Porque nessa história, nesse fato, o povo começou a murmurar contra Moisés, Arão, Maria, porque chegaram num lugar em que não tinha água. E eles disseram a Moisés: Você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. E Deus já tinha feito tantos prodígios e milagres, né? Salvou da mão do faraó. Viram o faraó com seus soldados morrer no mar. Viram os prodígios de Deus, as pragas do Egito. Viram tudo que Deus fez para libertá-los da escravidão. Deus proporcionou comida quando não tinha, deu maná no deserto para eles. Deus fez tudo. Fez as cordonizes, né, descendo no acampamento para eles comer. Deus foi alimentando durante 40 anos. Mas, muitas vezes, somos assim, né? Às vezes nós fazemos um dia de agrado a Deus, nós viemos aqui rezar, né? Quando a gente está aqui, a gente agrada a Deus. A gente vem à oração, ou em casa a gente para 5 minutos para rezar, 10, 1 hora. E 23 horas a gente fica reclamando, brigando, discutindo, às vezes com raiva, às vezes com o coração duro. 1 hora bom e 23 ruim. Então, às vezes a gente vive assim. Tem dia que a gente levanta azedo e passa um dia azedo, com o coração azedo, endurecido, né? Parece que todo mundo brigou com a gente. Isso leva a gente ao quê? A nada. Vai trazer o que de bem?
Nada. Vai trazer o que de felicidade? Nada. Vai me ajudar em quê? Em nada. Vai me mostrar que eu sou ignorante, que eu sou estúpido, que eu sou burro, que eu estou vivendo mal a minha vida. Não vai me mostrar felicidade. Não vai me dar felicidade. Não vai me fazer entrar em lugar nenhum. Não vai trazer nada de riqueza para a minha vida. Toda a dureza do nosso coração só vai causar danos a nós, né? Mesmo hoje Jesus contando este fato, que Jesus cura aquele homem. E é interessante que a lepra, naquela época, podia ser uma ferida que não cicatrizava. Não significa que era só rancenígena. Mas era uma ferida que não tinha cura. E essas pessoas tinham que ficar longe, afastado, em algum lugar. Não podia mais conviver com a família, não podia mais conviver com os amigos, não podia mais entrar na cidade, ninguém podia tocar nela. Se você tocasse, você ficava impuro, você tinha que ficar 7 dias longe, afastado também. Então, por isso, quando Jesus, aquele homem vem, Jesus toca nele. Jesus toca, Jesus toma as dores dele, toca nele, o cura e diz para ele, vá ao sacerdote. Ó, vai lá fazer aquilo que a lei te prescreve. A lei prescrevia que a pessoa tinha que ir lá no sacerdote, apresentar ele, porque o sacerdote tinha autoridade para fazer com que ele voltasse à convivência na casa de Deus, a conviver com a família, a conviver com os amigos e ter uma vida nova. Isso representava a graça de que, quando eu entro na casa de Deus, me lavo, me banho das minhas misérias, das durezas da minha vida, de tudo que me machuca, de tudo que me afasta de Deus, de tudo que me afasta da minha família, de tudo que me afasta dos meus amigos. Por isso eu deixo a minha dureza nas mãos de Deus e recebo dele a docilidade, a mansidão, a vida nova, para sair daqui vivendo uma vida nova. Então, por isso, Jesus pede que ele vá ao sacerdote. Olha, não conte isso agora a ninguém, vá lá, faça aquilo que a lei te prescreve, para que você cumpra. Mas a pessoa, às vezes até na cura, no milagre, na graça, ainda endurece o coração. Quanta dureza tem em nós, né? Jesus está mostrando. É para ele ir lá no sacerdote. Aí ele sai falando as coisas. E aí Jesus tomou as dores dele, foi lá para o deserto, no lugar dele. Quem foi para o deserto? Quem ficou afastado da cidade? Jesus. Quem não entrava mais na cidade? Jesus. Jesus trocou de lugar com o leproso. Jesus tomou as dores dele, foi ficar os 7 dias que era necessário, porque ele tocou naquela pessoa. Tomou as dores, Deus toma as nossas dores, mas nos orienta para a gente que não continue a viver aquela vida que antes a gente estava vivendo. A cura é para curar, não é só fisicamente, não é só curar a ferida exterior. É a ferida da alma que Deus quer curar, porque ela que causa a ferida exterior. Ela que nos mantém afastados dos outros, nos mantém afastados de Deus, mantém afastados da nossa família. É a ferida que está lá dentro, é o pecado, a miséria que está dentro de nós, que endurece o nosso coração. E nós precisamos disso, por isso o Salmo de hoje vai dizer desse, não fechei vossos corações como em Massa e Meribá, Massá e Meribá. Massá e Meribá, porque ali, foi naquele lugar que Moisés bateu 2 vezes na rocha. Deus disse, vai lá e bate na rocha, para que a água jorre.
Moisés estava com tanta raiva no coração, com o coração tão duro, por causa da murmuração, da reclamação, daquelas pessoas falando na cabeça dele o dia inteiro, reclamando por causa de comida, reclamando por causa de água, reclamando por causa do deserto, reclamando por causa do calor, reclamando por tudo. Ele foi lá, deu 2 batidas na rocha. Era uma só que Deus pediu. E aí Moisés, por causa daquela murmuração, não entrou na terra prometida. Viu ela de longe. Chegou lá naquele monte, viu a terra prometida e morreu ali. Não pôde entrar. Mostrando que muitas vezes, quando nós fechamos nosso coração, nós não entramos na alegria do outro, nós não entramos na felicidade do outro, nós não conseguimos entrar em lugar nenhum, em nada. Nós ficamos fechados naquele lugar, por causa da dureza do coração. Aí a gente fica em possibilidade de amar as pessoas, de conviver com alguém, de fazer um trabalho bem feito, de falar de Deus, porque a gente fica com raiva até de Deus. Acho que Deus é culpado de tudo que acontece com a gente. Se está ruim, Deus é culpado. A primeira pessoa que a gente culpa, Deus esqueceu de mim. Então a gente fecha o coração, a primeira pessoa é Deus. E o último que a gente vai abrir também é para Deus. Pode ser que as pessoas te machucam, outros, mas a primeira dureza nossa é fechar o coração para Deus. A gente fica como que alguém que quer culpar alguém que não tem nada a ver com a situação. Você acha que Deus vai mandar uma pessoa para ir lá te agredir, ou falar mal de você, reclamar, xingar? Você acha que Deus vai mandar uma doença para deixar você na cama? Deus vai colocar um câncer, um vírus, que as pessoas acham que Deus vai mandar todas essas coisas para ferir o homem, para punir o homem por causa do pecado. As pessoas ficam achando que Deus é um Deus que castiga, que é um Deus que está aqui e Ele fica lá no céu com uma varinha. Se você faz uma coisa boa, você recebe um presente. Não é um Deus de troca. Se Ele fosse fazer de troca, nós estávamos perdidos, nós não ia ter graça nenhuma, porque às vezes a gente passa o dia inteiro mal, né, por causa da dureza do nosso coração, e algumas horas de alegria, a gente vive alguns momentos de alegria, né? A maioria das nossas vezes, a gente passa um dia inteiro, às vezes, duro, momentos difíceis, e a gente fica fechado naquela situação, né, por menor que seja. Quanto mais a gente está sensível, menor as coisas machucam a gente. Quando a gente está bem treinado, porque quando a gente passa pelas provações da vida e aprende com elas, não é qualquer coisa que abala mais a gente. A gente vai suportando, né? Por isso, para purificar o ouro e a prata, o aço precisa descer o bambu, né? Como que eles vão fazer um aço? Batendo com mais força naquele ferro, vai batendo e colocando fogo, batendo e colocando fogo, batendo e colocando, até endurecer. Aí vira aço, aí não tem mais problema. Não vai enferrujar, vai aguentar bem os trancos, não vai quebrar com facilidade. Por quê? Porque foi feita a purificação até criar resistência, né? Então nós também assim. Para a gente criar resistência, Deus deixa que as coisas do mundo perto de nós aconteçam naturalmente. E nós vamos enfrentando elas e vamos aprendendo a criar resistência. Aprendemos a criar resiliência, saber temperar, criar temperança, né? Têmpera, para cada situação da nossa vida. Para não deixar o nosso coração endurecer, porque se ele endurece, te leva à morte. A dureza do nosso coração nos leva à morte, nos mata. Não endureça teu coração para que ele não te leve à morte. E quantas pessoas
matou alguém por causa da dureza. Mata no coração. Mata com a língua, mata no pensamento, mata no desejo. Faz tudo, né? Nós ficamos, às vezes, alimentando a morte da pessoa e a gente faz tudo para que aquela pessoa morra, né? Na nossa vida. Às vezes a gente não mata com a faca, mas mata no coração, mata com a língua, mata no pensamento, mata no desejo, porque endureceu o coração. Mesmo uma pessoa que às vezes casou, viveu 20, 30 anos com aquela pessoa, aí por causa de uma situação separa e aí vira um ódio mortal. E aí fica inimigo, porque endureceu o coração. Não. Separou, deixa a pessoa para lá. Não vai endurecer teu coração por causa dele. Não vai perder a tua alma por causa daquela pessoa. O segredo de Jesus é perdoar-as quantas vezes for necessário, para que você não endureça, para que você não morra, não fique doente por causa daquela situação. Quantas pessoas ficam doentes, entram em depressão, entram em pânico, entram em doenças psicológicas, emocionais terríveis por causa da dureza do coração. Esse dia eu estava vendo um médico falar que foi, olha, a maioria das pessoas que ficam magoadas, ressentidas e que vivem uma vida ressentida, porque ressentida é uma pessoa que fica lembrando do fato todos os dias, todas as horas, e só fala daquela situação, vai ficar doente. O final é um câncer, ele dizia. O final é um câncer. É a lepra que Jesus hoje curou daquele homem. Então, nós temos que ter essa graça de não endurecer nosso coração. Fechamos nossos olhos por um instante assim, pedimos essa graça no dia de hoje, pedimos, se você tem alguma situação que está endurecendo o teu coração, entregue ela na mão de Jesus. Entregue nas mãos de Deus. Peça ao Espírito Santo, dá-me a graça de me libertar dessa dureza. Tira de mim, Senhor, dá-me a graça de ter esta... Ser como aquele leproso que apresentou diante de Jesus, Senhor, se tu queres, pode. Dá-me a graça de perdoar, de arrancar essas durezas, para que eu não fique obstinado por causa dela, que ela não endurecendo meu coração, não me leve à morte, não me leve a morrer em mim mesmo, ou matar as pessoas em mim, mas me dê a graça de ter a serenidade, de amadurecer meu coração, de ter a bondade, de ter o carinho, de ter a paz diante dessas situações que eu preciso. Dá-me a temperança para vencer tudo isso, dá-me a fortaleza para cada situação que eu tenho que enfrentar dia a dia, assim.